Boa noite, amigos. Estamos abrindo o primeiro Cadeira Cativa ao vivo desse ano de 2019. Ontem já tivemos um programa, uma reapresentação, mas hoje já ao vivo, 7h04. Vamos projetar as reapresentações de Grêmio, de Internacional, atualizar para quem se desligou entre o Natal e o Ano Novo o que aconteceu na dupla Grenal, e tivemos notícias, em especial no Grêmio, com a saída do Marcelo Groi, que aliás foi confirmado oficialmente, podemos dizer assim, há poucos instantes, porque o novo clube dele o anunciou oficialmente. O Grêmio ainda não se manifestou, não confirmou os valores, mas a informação é de que ele foi vendido, está na Arábia já, está fazendo um tratamento médico lá, mas deixa o Grêmio, depois de 19 anos vestindo a camisa do tricolor. E a gente vai falar sobre os desdobramentos dessa negociação, se o Grêmio precisa de um novo goleiro, se não precisa, as contratações que o Inter apresentou até o momento, em especial o Neilton, que era uma novela relativamente longa que o Internacional estava administrando. Satisfaz, não satisfaz, precisa de mais reforços pela dificuldade do grupo que está na Libertadores, enfim. Tudo isso nós vamos debater com o Flávio Ordoc, conselheiro do Internacional na ponta esquerda, ao centro Nilton Cabistani, conselheiro do Grêmio, e aqui na ponta direita Fábio Santos, também conselheiro do Inter. Hoje os colorados estão te cercando, viu, Cabistani? Boa noite. Boa noite. Não, mas eu estou bem colocado aqui, são bons amigos, torcedores do Inter, conselheiros, e a gente se entende, não tem problema nenhum. Já vou convidar o nosso telespectador a participar tanto no Facebook, na live, facebook.com/Luiz Carlos Reck, quanto pelo nosso WhatsApp, para deixar a sua opinião, a sua pergunta. Você concorda com as contratações que já foram anunciadas, com as saídas que já foram anunciadas ou que estão bem encaminhadas? Que tipo de contratação você quer ver no Grêmio, no Internacional? Quem perde mais com os jogadores que deixaram os seus clubes? O Inter, por exemplo, a principal ausência do ano passado para esta temporada é o Leandro Damião. No Grêmio é o Marcelo Groi. Quem perde mais? Enfim, você pode participar tanto pelo nosso Facebook, na live, quanto no WhatsApp. Eu vou perguntar para o Flávio Ordoc, começar com esse assunto. Quem perde mais? É o Inter sem o Damião ou o Grêmio sem o Marcelo Groi? Pelo que eles representaram, especialmente no ano passado, Ordoc. Boa noite. Boa noite, Maurício, Fábio, Nilton, é sempre uma alegria. Boa noite ao nosso telespectador. Começo o programa desejando um feliz 2019 a todos. Em especial aos colorados, Nilton, não me leva a mal. É evidente que a gente espera... Como a gente vai disputar os mesmos campeonatos esse ano, eu espero que o Colorado, enfim, tenha um pouco mais de felicidade, mas os votos iniciais são de saúde, são de sucesso, prosperidade para todo mundo. Maurício, são perdas importantes, me parecem, né, para os dois clubes. O Groi pelo histórico que tem, pelas últimas campanhas em especial, onde ele consegue se firmar, né, em que pese as críticas que ele recebia muito fortes aqui em Porto Alegre, inclusive. Mas eu acho que o Inter perde um atacante de referência também e a gente está trabalhando aí para tentar repor a altura, porque esse ano os desafios são maiores, os desafios estão de acordo com a grandeza do Inter novamente, e é em cima disso que a gente vai buscar a reposição para o Leandro Damião também. É nessa linha, Fábio? Boa noite. Boa noite os colegas, boa noite, Maurício, telespectador. Também desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes, colorados, gremistas, principalmente aos colorados, que tem um ano melhor, como diz o meu colega Ordoc. Mas eu acho que são duas perdas realmente que os dois clubes vão ter que correr atrás para buscar. Eu não vejo no plantel do Grêmio um goleiro ao nível do Marcelo Groi para substituí-lo automaticamente. Mesmo com o que fez o Paulo Vitor. Mesmo que fez o Paulo Vitor, mas eu acho que não substitui a altura nesse momento para entrar e dizer assim, não vai fazer falta o Marcelo Groi. Assim como eu não vejo no Internacional um suplente que entre e diga assim, jogo tanto que o Internacional não vai sentir falta do Leandro Damião. Mas acho que os dois clubes estão atrás de reposição. Acredito, o Grêmio, a gente já viu falando aí de dois goleiros, o Internacional a gente tem visto nomes. Vamos torcer que, principalmente, o Internacional consiga uma contratação ao nível do Damião para que a gente tenha um sucesso no ano de 2019. Vou deixar essa mesma pergunta para ti, Cabistani, mas já vou também para o outro lado. Para quem faz mais falta, qual jogador que representa mais para o clube e quem tem em casa, até o momento, a melhor reposição. Que também é um outro lado importante daqui a pouco. Pode-se considerar que o Damião faz mais falta que o Groi, mas o Inter tem uma substituição à altura com o Jonathan Alves. Daqui a pouco alguém pensa assim. Daqui a pouco alguém pensa, não, o Groi faz mais
faria mais falta, um jogador mais decisivo, mas o Paulo Vitor também está bem. Como é que você analisa isso, Capistão? Não, na verdade, a gente tem que ver o histórico, né, dos dois. Os dois têm grandes históricos nos dois clubes, né? O Marcelo tem 19 anos no Grêmio, quer dizer, é uma história, uma vida inteira de um atleta, de um personagem exemplar da história do Grêmio. Um dos maiores goleiros que passou no Grêmio até hoje. Pode se colocar entre dos que eu conheci, pelo menos 5, ele está entre eles. Quem que supera ele? Vamos ver quem... Para fazer comparativo é meio complicado, mas aí tu vai ter que ir para a questão de títulos, né? Por exemplo, o Darley, por exemplo, tem 20 títulos, aí tu vai ter que colocar ele na frente. E aí tu começa com outras discussões que também não vai acrescentar muita coisa. Subjetivo, né? Se for tem que ir para o título, eu acho que o Darley passa ele, mas tem outros grandes goleiros também que passaram pelo... Quando você está falando, a gente está conferindo algumas imagens do Groy. Mazzaropi foi campeão do mundo, também entra na lista como goleiro na frente, né? Vai ter que entrar. Mas existiram outros grandes goleiros. Mas mesmo com todos esses predicados do Marcelo e tal, e fazendo um comparativo de tipo de jogador e de posição, por mais que o Marcelo seja um grande goleiro, pessoa espetacular, mas assim, a posição de centroavante é muito mais difícil de tu achar do que a posição de goleiro. É mais fácil, existem mais opções de mercado para a gente contratar um goleiro que atenda, vamos dizer que 80% do Marcelo. Também, como o Fábio disse aqui, eu acho que o Paulo Vitor não está no nível do Marcelo. Na minha opinião, o Grêmio tem que contratar um outro goleiro para suprir e estar naquele nível do Marcelo ou muito próximo. Que eu acho que não é o caso do Paulo Vitor. Ele tem algumas deficiências que a gente nota assim, com uma certa facilidade, mas acho que ele é um grande reserva. Ele tem que ser como segundo goleiro, o Grêmio está muito bem servido. Eu acho que o Grêmio tem que contratar o jogador titular. Com relação ao Damião, já vou entrar aqui na seara do Inter. O Damião é um jogador que ele entra em campo e ele briga, né, Ele não é só um jogador daquele que fica, por mais que ele seja a atuação dele de atacante seja próxima daquele centroavante que chamava antigamente de aipim, né? O cara ficava dentro da área, plantadinho. Mas ele passou aí ao longo do tempo a ter muito mais participação no jogo, né? Ele faz o que hoje, há alguns anos, está se solicitando, que os atacantes também participem da marcação, do início da jogada do time, e ele tem feito isso das vezes que eu tenho assistido os jogos do Inter, e ele tem feito isso de maneira muito boa para o Inter. Contribui bastante para o jogo. Eu acho que são dois jogadores que têm históricos nos clubes. Exatamente. O Groy é um cara que é admirado, por incrível que pareça. Nós estávamos conversando esse dia, grupo de WhatsApp, mas tá saindo o Groy, tá não sei o quê, e tu vê colorados, sabe, elogiando o Marcelo Groy pelo caráter, pela pessoa que é. Ele é um grande cara. E nós temos também, garanto, nos WhatsApp de gremistas ali, dizendo assim, graças a Deus que o Damião foi embora. Era uma grande pessoa, um cara humilde, um cara decente e um cara decisivo na hora. Um cara que nos ajudou muito, tá aí o Ordox sabe que chegou num momento muito difícil no clube e a torcida se identificou, porque aquilo que tu falou, jogador que dá carrinho sem bola, e aquilo ali a torcida leva muito em consideração isso, a torcida capta esse esforço e essa vontade do jogador. Então, eu acho que nós estamos perdendo aí, os dois clubes estão perdendo dois grandes jogadores. Exatamente. São peças difíceis de fazer a reposição. São peças difíceis, Maurício, de reposição. É bem nessa linha que o Fábio mencionou. A gente gosta de ver a entrega. Sempre a gente gostou muito de ver a entrega que o Damião proporcionou ao time. Mas eu tenho alguma expectativa. Eu tenho duas expectativas, na verdade, além da eventual reposição que venha a ser feita, né, pelo departamento de futebol. O Jonathan Alves iniciando uma temporada, se adaptando. A gente sabe que o histórico recente de todos esses atletas que vêm de fora do país ou que retornam ao Brasil, ainda que o Jonathan Alves seja um jogador daqui da região, ele me parece que ele é de Rivera, se eu não me engano, mas... Uruguai. Ele é uruguaio, mas eu quero ver ele começando uma temporada, tendo tempo de mostrar o seu trabalho e não chegando nesse meio que ele sempre chega um pouco apertado, um pouco já com
com o time em andamento. Então eu tenho essa expectativa de vê-lo jogando desde o começo e fazendo uma pré-temporada bem feita. Por outro lado, Você começaria a Libertadores com ele como 9 titular? É uma decisão difícil, eu confio no departamento. Deixa essa batata pro Odair, tá ganhando bem. Eu vou deixar o Ordoc acabar com o raciocínio dele, mas só para lembrar, em cima do teu raciocínio, para te continuar. Nicolauco chegou aqui 6, 7 meses, não conseguiu jogar nada. Eles demoram. Correto, perfeito. E eles demoram um tempo até se adaptar, até acostumar com a maneira. Então eu acho que o Jonathan Alves, iniciando um trabalho, ele vai ter condições de mostrar muito mais o potencial dele. Por outro lado, a gente tem o Leandro Guerreiro, né? Que metade de abril, final de abril, ele começa já a treinar, ele está autorizado a treinar a partir de fevereiro. Paulo Guerreiro. Perdão. Paulo. Falou em Leandro Guerreiro, eu fiquei pensando, não, Leandrão. Não. Leandro Guerreiro já jogou. O Leandro Damião com o Paulo Guerreiro. Misturou o Damião. Guerreiro já foi uma mistura. Já jogou lá. Mas também estreia 24 de abril lá no Peru, né? Provavelmente no jogo aquele contra a Aliança Lima, que é o time de origem dele. Mas eu Aliás, também acho que quantas coincidências nessa tabela da Conmebol, né? A Conmebol ajeitou a tabela pro River enfrentar o Inter em casa. Com a torcida. Com a torcida. É o único jogo da fase de grupos que terá torcida o River Plate. Ajeitou a tabela mudando o histórico pro Guerreiro estrear no Peru. Mas é tudo coincidência. Né? Nada foi planejado. E 3 jogos seguidos pro Inter em casa. 3 jogos não é o comum, 3 jogos seguidos em casa, né? Nunca antes na história da Libertadores. Então, enfim, Libertadores... Conseguiram fazer uma tabela... Eles mesmos... Eles divulgaram 3 versões de tabela, né? Porque na versão do regulamento, é uma versão talvez mais esdrúxula do que a versão que saiu oficial. Que era o Inter enfrentar o River na Argentina, depois enfrentar em Porto Alegre. Enfrentar o Alianza Lima no Peru, depois em Porto Alegre. Nossa. Essa era a tabela, o desenho de tabela que tinha... Inicial ali naquele esboço do regulamento. Depois, a própria Conmebol divulgou a tabela como ela sempre fez, olha, pelo menos nos últimos 10 anos, com a tabela espelhada. Isso. E depois ela divulga essa nova tabela, que é a tabela oficial, de fato, com o Inter tendo 3 jogos em casa, porque eles decidiram não mais espelhar a tabela. Coincidência, mas... É tudo coincidência. Eu acho que é uma boa oportunidade para o Inter aproveitar a força do Beira-Rio, para o Inter usar a casa cheia. Esse ano foi considerado aí nas outras pesquisas que publicaram um dos estádios mais temidos pelos adversários, em razão da força da torcida. Tanto assim que o Inter perdeu um jogo só em casa, se eu não me engano, esse ano. Só perdeu para o Atlético Mineiro, né? Que foi um jogo polêmico também. A gente aos 47, que a gente tomou tem que o lembrar. segundo gol. E a partir daí, então, eu acho que é uma oportunidade boa. Eu achei o grupo, evidentemente, como todo mundo fala, o grupo da Libertadores muito difícil. Mas eu prefiro que seja assim. Eu prefiro começar com a corda esticada, entrando no clima de Libertadores. Eu acho que dessa situação difícil se cria uma boa oportunidade para o Inter já iniciar a plenos pulmões. E eu acho que essa oportunidade a gente tem que aproveitar junto, obviamente, dos 3 jogos em casa. Deixa eu ler já algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores no Facebook. facebook.com/Luiz Carlos Reck, curta, compartilhe, se atualize, esteja você retornando para Porto Alegre, a Freeway está com muitos pontos de congestionamento, pelo menos 10 a 12 quilômetros de congestionamento ao longo da Freeway. Se você tem como seguir no litoral, aproveite bastante, porque Porto Alegre está com um calor, como diria um conhecido nosso do rádio, ensurdecedor. Então, um calor difícil de se adequar. Enfim, hoje a sensação térmica chegou nos 41 graus. E se você está em Porto Alegre, pode nos assistir pelos canais tradicionais e também pelo Facebook. O Mauro Meneguzzi está mandando boa noite. O Edemar Feltz também dando boa tarde a todos. Aí vocês têm que decidir se é boa tarde, boa noite, enfim. Dependendo do fuso também, está valendo tudo. Pode ser boa madrugada, vale tudo. E o Luciano Silveira está dando uma cutucada na direção do Grêmio, que aí fica com o Cabistani a resposta. Boa noite. Queria que a direção do Grêmio fosse rápida para contratar, da mesma maneira que é para entregar quase de graça seus ídolos. Eu tenho uma opinião, mas eu vou deixar o Cabistani falar sobre isso antes, Cabistani. Sinceramente, com relação ao caso do Marcelo Groy, que é o que motiva a participação. Aí, eu também fiquei um tanto quanto assim, surpreso com a velocidade que esse negócio aconteceu e também com o valor apesar de o Marcelo ter 32 ou 33 anos, os goleiros hoje jogam até perto dos 40 e no nível
dele, que é um jogador que foi convocado pelo Tite, até esteve, um pré-selecionável, digamos assim, eu achei que um valor que deveria ter sido maior. Qual o valor? Desculpa, eu não acompanhei. 3 milhões de dólares aproximadamente. Eu acho, 10, 11 milhões. Eu acho que o valor foi pouco, mas eu não vou, como é que dizer, dar palpite nas contratações, nos negócios do Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio, eu não sei exatamente, aí tu pode me ajudar, Nilton. Eu acredito que o Grêmio tivesse um plano de carreira com o Groy, que o Groy ia entrar num salário esse ano um pouco... Não, o Groy já recebia 420 por mês. Mas eu acho que no plano de carreira ele ia dar um pulo esse ano e mais um pulo. Fizeram umas readequações ali e estão no nível alto. E aí que tá. Porque o Marcelo Groy teve para sair há uns anos atrás e o Grêmio fez um plano de carreira. E aí como fez com o Luan agora há pouco tempo. E eu acho que aí entra aquela velha... Pô, o Marcelo Groy, 3 milhões de euros, mas ele vai ganhar, ele estava ganhando 400, vai passar para 500, 600, são mais 7 milhões esse ano. O ano que vem ele vai para 700, 800, vai dar 10, 12 milhões, faz uma conta, ele está saindo por 30 milhões. Essa conta aí, muitas vezes, às vezes eu digo isso a gente conversando assim, tete a tete com o sócio, às vezes eles não chegam a essa conta, porque, claro, tu tem que pensar quanto vai custar e quanto o Grêmio perde com a saída do Marcelo Groy e quanto vai custar a reposição. Ótimo. O custo da reposição talvez passe desse cálculo. Tem que fazer todo o custo. Mas é que nós estamos falando de quanto ele saiu, tá? Nós não estamos fazendo de quanto vai custar uma reposição. Hoje o Marcelo Groy saiu de 3 milhões de dólares, com mais 7 ou 8 milhões de 2019 para mais 9, 10 de 2020. Então essa conta tem que ser feita. Mas eu acho assim, Fábio, o Marcelo Groy foi liberado por 3 milhões de dólares. O Grêmio não confirma essa cifra, mas é a cifra que os árabes do Al Ittihad deixam vazar e que o empresário acaba às vezes comentando, ou outro empresário da praça acaba descobrindo o valor e vaza para a imprensa. Por que o jogador sai nessa cifra, na minha visão? Marcelo Groy está no Grêmio desde 2000, então já estava entrando no seu 19º ano no Grêmio. Ele é um jogador que já teve o retorno desportivo no clube. Ele é fruto da categoria de base, ele cresceu dentro do clube, ele teve momentos de muitas críticas, mas ele deu retorno com o Campeonato Gaúcho, ele deu retorno com a Copa do Brasil, ele deu retorno fechando gol na Libertadores. Ele foi vice-campeão mundial em 2017, então ele teve o retorno desportivo. Ele se pagou, outro lado que a gente tem que pensar, que às vezes o torcedor não raciocina dessa forma. Quanto tempo o Marcelo Groy ficou fora esse ano por conta de lesão? Como é que está sendo a recuperação dele? Há quantos anos o Marcelo Groy não tem a tal da fascite plantar? Que não se valoriza tanto, mas que já tirou ele de alguns jogos. Ele está lá, ele está de férias, mas já foi para Dubai e se apresentou no Al Ittihad. Já tem vídeo nas redes sociais que daqui a pouco a gente vai mostrar. Também tem manifestação do próprio Groy no Instagram, que daqui a pouco a gente vai colocar na tela. Mas é um jogador que tem 31 anos, está voltando de 2 ou 3 meses parado por conta de uma lesão na costela, uma lesão no punho, uma lesão no ombro. Teve já algumas lesões musculares na carreira. Tem fascite plantar, que é uma lesão crônica. A gente está vendo com o Luan a dificuldade que é para administrar fascite plantar. É um momento de independência financeira. Eu acho que tudo isso, quando o jogador com todo esse histórico chega e pede para o dirigente para sair, o máximo que o dirigente pode fazer é o que o Grêmio fez, barganha um pouco para ganhar um pouquinho a mais. Tem um contexto maior. Esse contexto, às vezes, a gente esquece. Tudo que vocês estão falando, o que está sendo falado aqui, tudo é verdade. Tá? Existe uma outra coisa que tem sido cumprida à risca, e isso é um mérito grande do presidente Romildo. Os orçamentos que são apresentados no Conselho são cumpridos à risca. Tá? O advento do Grêmio ter sido campeão da América fez com que houvesse uma grande valorização dos jogadores que participaram dessa conquista. Todos tiveram seu salário aumentado, todos.
Todos tiveram. E alguns tiveram 2, 3, 4 vezes aumento. Para ter acerto, para ficar, para não sei o que, houveram esses eventos. Então, hoje, o que acontece? O Grêmio, existe uma necessidade no Grêmio, até por não ter ganho o ano passado a própria Libertadores, ou o Campeonato Brasileiro, ou a Copa do Brasil, que não ganhou nenhum desses títulos que daria um valor grande lá de premiação. O Grêmio passou um ano inteiro com uma folha de pagamento alta para o padrão que foi estabelecido no orçamento. Tá? O que aconteceu? No ano passado, com a venda do Arthur, o Grêmio, por obra da direção, o Grêmio foi lá e quitou 70% a 80% da dívida de curto prazo. Pagava 6 milhões por mês, para vocês entenderem. Pagava 6 milhões por mês de juros do serviço da dívida e ficou, agora só paga 2. Só, né? Parece uma bicharia, mas era 6. Já ajuda, entendeu? Ajuda o fluxo de caixa. Mas para os números de hoje é pouco, claro. Mas assim, se tu contar 4 milhões de diferença a menos por mês, vezes 12, são 50 milhões no ano de juros de serviço da dívida. Não, e se tu pensar 4 entendeu? Dá 48 milhões. Então, tudo isso, desculpa. Não, mas aí vamos falar de 40% que pode ser de uma folha de pagamento. Olha só onde eu fui parar, né? A gente estava falando do GROI e eu fui falar do orçamento, mas tem a ver. Claro, diretamente. claro. Tem a ver diretamente. Por quê? Porque o GROI também estava com um salário alto. Em cima do que eu falei. E por que está se cogitando hoje, já vamos emendar todo o negócio aí. Por que está se cogitando a saída do Luan? Porque essa história que o Fábio estava falando aqui, que a gente estava conversando, do tal do plano de carreira, o Luan, cada ano, ele tem acrescido um valor no salário dele, entendeu? E isso tudo somado vai acabar estourando no orçamento previsto. Claro que sim. Tá entendendo? Então aí, claro, aí tu pega o GROI chegar lá e diz assim, presidente, eu ganho 500 aqui, eu vou ganhar 1 milhão e 500 lá. Cara, vou ganhar 1 milhão e 200, limpo, vai me sobrar 1 milhão. E não é assim, vamos lá. Mas é um contexto que tu tem que voltar para a administração, entendeu? É isso que aconteceu. Eu não concordo pela parte técnica, agora eu tenho que tu não gosta da saída pelo time, mas entende pelo jogador. Mas tem que entender, né? Todos os fatores são verdade, todos os três aqui, é corretíssima essa visão de administração e principalmente da responsabilidade fiscal hoje do dirigente que tem seu CPF vinculado. Mas a gente tem que pensar na vontade do jogador, na vontade do atleta. Eu ia colocar isso agora. A vontade dele, chega uma hora que Maurício, Newton, Fábio, a hora que o jogador não quer mais jogar, ele não quer mais ficar, ou que acenou com a possibilidade do mercado árabe, que é sempre um mercado que brilha o olho de muitos jogadores, principalmente com 30 e poucos anos, já 30 e avançados anos. Vamos para o outro lado. O jogador tanto é fundamental e tanto tem uma voz que precisa ser ouvida, que o Luan não saiu para a Rússia porque ele não quis. Assim como se o Luan desejasse agora sair para a Rússia, se ele chegar com uma proposta na mão do presidente Romildo, o Romildo pode brigar para ganhar 1 milhão, 2 milhões de euros a mais, mas ele vai sair. Não é opcional. O jogador sai. Ele sai, o jogador se... A gente fala que antes da Lei Pelé, os jogadores eram escravos dos clubes. Hoje é o contrário, os clubes são escravos dos jogadores. Depende muito, evidente. Porque um Kahneman, por exemplo, que recebeu uma proposta do Independiente, uma proposta que não precisa nem gastar tinta imprimindo ela, porque ninguém vai ler. 5 milhões de dólares, o Grêmio já rejeitou 5 de euros. Vai ouvir por que uma proposta de 5 milhões de dólares? Não tem sentido. Mas o que o Grêmio tem que fazer em 2018 para garantir que o Kahneman não vai para o Cagliari? Que foi o que aconteceu ano passado. Ano passado já era assim. O Grêmio tem que aumentar o salário do Kahneman, aumentar o tempo de contrato do Kahneman, porque o contrato que ele tem vigente não é o suficiente. Se fosse o contrário, se o Kahneman fosse o Valdívia, por exemplo, que é um problema agora para o Inter. O Inter tem que achar uma barca para o Valdívia. Voltou do mesmo ao Ittihad, o Inter tem que achar uma barca. Ele é um problema que o Inter pode, é um limão que o Inter pode transformar em limonada. O Inter pode usá-lo como moeda de troca para ter um grande jogador, para ter uma grande contratação. Mas hoje, o Valdívia é um jogador que não vai jogar mais no Inter, pelas declarações que ele até não deu publicamente, mas que se tornaram públicas, mais do que pelas declarações que foram confirmadas pelo presidente Marcelo Medeiros, mas pelo clima que elas trazem para o vestiário. Imagina, eu
jogador de futebol, digo, eu não quero jogar na Série B. Pro Flávio Ordoc, que quis ficar no clube, quis salvar o clube, eu passo a ser quase persona não grata. E que tá lá hoje, muito. Porque o Inter tem essa vantagem de manter o grupo, né? Então, imagina, eu não queria estar ao lado do Ordoc na época da disputa da Série B, mas agora que está na Libertadores, eu quero estar no teu time. Isso aí em grupo de jogadores não funciona. Nós temos uma coisa aqui no Sul, e aí eu incluo Inter e Grêmio nessa história, que a gente, nós principalmente, não se vê isso muito em outro estado, em outro clube de futebol, tá? Mas aqui no Rio Grande do Sul, tanto o Inter quanto o Grêmio, nós temos sempre, nós costumamos, como é que eu vou te dizer, explicando melhor, nós costumamos valorizar o que o jogador fez sempre pelo clube. Em outros clubes, o jogador vai lá, faz a parte dele e ele é tratado assim, bom, tu ganha 10 mil ou 1 milhão. Foi bem pago pra isso, acabou. Trabalhar, esse é o teu negócio. Trabalhou. Não, aqui no Sul, não. Aqui no Sul nós temos ídolos, nós temos jogadores que vestem a camisa. Marcelo Groy é um deles, Damião é um deles, o Grêmio tem outros, o Inter tem outros. E que quando esse jogador chega também no dirigente, diz assim, pá, eu tô com 30 e poucos anos. Pá, Arábia. Pô, presidente, ganhei os títulos, vesti a camisa, mas é um sonho de todo jogador, jogar fora. Aqui eu já cumpri meu papel, me dá uma mão, deixa eu ir. Qualquer um dos dois, tanto o presidente do Grêmio quanto o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, levam em conta a ideia, a vontade pessoal do jogador. Nós temos esse negócio que vai além de um contrato de papel com os jogadores que são dedicados e vestem a camisa do clube. Aí, como nós temos aqueles também, que no caso do Valdívia, que hoje não tem mais como vestir a camisa do Internacional. Tem os dois lados. Voltando no caso Marcelo Groy, o Grêmio já divulgou uma nota no seu Twitter agradecendo o Marcelo Groy, uma nota no site. Tem uma publicação do próprio Marcelo Groy no Instagram que eu vou ler na sequência. Mas uma informação que foi divulgada aqui pelo Eduardo Moura, o Hector Verlang e o Marcelo Braga, colegas do Globoesporte.com, é de que o Grêmio está acertado com o Júlio César, ex-goleiro do Fluminense. O contrato do Júlio César com o Fluminense terminou no dia 31 de dezembro, ficou livre no mercado. Desembarca amanhã em Porto Alegre, contrato de 2 anos com o tricolor gaúcho. Aí daqui a pouco a gente mostra algumas imagens do Júlio César. Tem a foto dele, para quem não está bem familiarizado, com o ex-goleiro do Fluminense que vai reforçar o Grêmio. Daqui a pouco a gente vai separar algumas imagens dele também e aí a gente faz o exercício de futurologia. Quem que o Rogerião vai indicar para o Renato como titular? Será que é o Paulo Vitor, que é ex-Flamengo, ou o Júlio César, ex-Fluminense? Eu, na minha opinião, ele está mais pro nível do Paulo Vitor do que pro Marcelo Groy. Mas é que quem no mercado está no nível do Marcelo Groy? São poucos. Então, tá aí também, concordo contigo. Nós já vamos para um outro detalhe que é difícil de achar. O do Ceará tinha alguns mercados a mais, assim. Eu também acho. O do Ceará. O Everson. Muralha não estava especulado? Eu tinha ouvido. Não, Muralha não. Quem dera que o Grêmio trouxesse o Muralha, eu ficaria feliz. Eu tô falando sério, eu ouvi isso aí. Não, mas não estava no... Ele tá no Japão, né? Não tá no... O Muralha, ele tá no Japão, tá tentando voltar, mas é o Coritiba que quer ele. Não. Enfim... Ele queria voltar pro Flamengo. Ele fez um post esses dias nas redes sociais querendo voltar pro Flamengo, mas não rolou. Não. A torcida não gostou. Por falar em post, vamos mostrar o post aí na tela do Marcelo Groy, ex-goleiro do Grêmio agora, grandes serviços prestados ao clube. Ele postou essa foto com um texto longo, eu vou ler alguns trechos desse texto. Diz o Marcelo Groy, era março, ano 2000, chegava ao Grêmio com 13 anos, vindo de Campo Bom. Com o sonho de não apenas me tornar jogador profissional, mas ser goleiro do Grêmio. Não medi esforços para que isso acontecesse e agradeço a Deus e a minha família por me ajudarem a realizar esse sonho. Treinei no Cristal, CT de Eldorado, joguei e dormi muitas noites no saudoso Olímpico e consegui viver momentos extraordinários na arena. Passei mais da metade da minha vida dentro do Grêmio. Hoje chegou a hora de dizer um até logo. Quero agradecer ao presidente Romildo Bolzan que permitiu que eu concretizasse uma oportunidade que talvez não aparecesse mais na minha vida pessoal e na minha carreira. Um sentimento impossível de descrever em palavras. Só tenho que dizer muito obrigado a todos os presidentes, diretores, treinadores e preparadores de goleiro que conheci e tive a oportunidade de trabalhar. A todos os companheiros com quem convivi, a todos os funcionários que sempre deram e continuarão dando a vida pelo clube e ao bem mais precioso dessa instituição, a sua torcida. Foram anos incríveis que jamais esquecerei. O meu amor por esse clube é eterno e serei um torcedor até o último dia da minha vida. Mais uma vez, muito obrigado. Especialmente no trecho que ele fala
faz uma menção em agradecimento ao presidente Romildo Bolzan. É porque é aquilo, gente. O cara ganha 420 no Grêmio. Alguns vão dizer, poxa, já é um baita salário. Meu amigo, você que está em casa, que está brabo com o Groi, você trabalha em uma empresa. Se um concorrente chegar para você oferecendo 2,5 vezes o que você ganha, por mais que você ame a empresa que você está, você vai pedir para sair. Tu ganha 50 mil na empresa que tu está trabalhando. Te oferecem 150, tu não vai? Tu ganha R$1.000, te oferecem 3 mil, tu não vai? E o Marcelo Groi confirmou exatamente o que eu falei 30 segundos atrás. Que chegou pro presidente e disse, presidente, é a oportunidade da minha vida, vou morar fora do país, vou respirar outros ares. Olha os meus serviços prestados. Meu serviço está prestado, meu nome está em todos os troféus, deixa eu ir embora. E o presidente assinou a caneta e foi embora. O presidente daqui a pouco faz uma forcinha aqui, ó, o T-Rádio, pô, vocês estão pagando R$1 milhão pro Marcelo Groi, dá 500 mil euros por mês, aproximadamente. Um cálculo, grosso modo, dá um pouquinho menos, dá uns 450 mil euros. 450 mil reais. Não, 450 mil dólares. Até porque a transação foi em dólar. Então dá 430, 450 mil dólares por mês pro Groi. Ou seja, o que ele ganha aqui em reais, ele vai passar a ganhar em dólar. Aí, daqui a pouco o presidente chegou, cara, vocês estão me oferecendo 2 milhões, vamos aumentar para 3, vamos aumentar para 3,5. Melhora um pouquinho que a gente fecha. E o Groi já apareceu, já vestiu a nova camisa do Al-Ittihad. Vamos mostrar aí imagens que eles divulgaram no Twitter oficial do clube. É um vídeo, enfim, com algumas participações dele. Tem a fala do próprio Marcelo Groi, já primeira declaração como goleiro do Al-Ittihad. Vamos conferir. Gostaria de dizer que é uma alegria muito grande poder vestir essa camiseta, estar fazendo parte dessa história. E estou muito feliz, muito contente com a oportunidade. Espero ser muito feliz junto com todos vocês. Força Ittihad! Nessa parte em árabe aí tá escrito bem-vindo ao Al-Ittihad. É mais ou menos isso. Eu achei que ele já ia dar a declaração em árabe já. Deu pra ouvir ali que ele tá feliz, tá satisfeito, que vai fazer parte da história e não dava pra esperar algo diferente do Marcelo Groi, né? Talvez na expectativa de recomeçar, né? Porque me parece que é sempre um recomeço de vida pra todos. Né? E é a primeira vez que ele vai ter esse desafio de trocar de clube. Eu não tenho dúvida que daqui a 2 anos, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais, o Groi vai ser especulado em algum grande clube brasileiro. Daqui a pouco volta pro Grêmio, encerra a carreira. São Paulo tentou mais de uma vez aí, né? O São Paulo vai tentar ele, o Flamengo vai tentar ele, certamente o próprio Grêmio vai tentar ele quando ele decidir retornar ao Brasil. É um grande jogador. Vamos Qual é o prazo do contrato? Que isso eu não ouvi. Ele 3 anos, né? Acho que é em torno de 2 ou 3 anos. Eu até vou buscar a confirmação. Não vi isso aí. Porque as especulações eram extraoficiais e nas confirmações ele não... nenhum dos lados confirmou por quanto tempo o Marcelo Groi sai. Mas ele vai para o Al-Ittihad, ele tinha contrato até 2020 com o Grêmio, disputou 408 partidas, mas não tem aqui o tempo. Mas parece que é em torno de 2 ou 3 anos. É o mesmo time que mandou o Valdívia? É o mesmo time. Abriu vaga de estrangeiro para pegar o Marcelo Groi. Mandou outros também, o Al-Ittihad não mandou só o Valdívia de volta. Vou fazer o seguinte, deixa eu repassar aqui algumas informações do Grêmio, que se reapresenta amanhã. Vai ter o volante Rômulo como novidade do elenco. Recebeu já a proposta pelo Kahneman, como eu disse, do Independiente. A investida certamente será recusada, porque o Grêmio já recusou uma investida muito maior do que essa. A proposta do Independiente é 5 milhões de dólares. O Grêmio já rejeitou 5 milhões de euros pelo jogador e dificilmente negociaria ele por menos de 10 milhões de euros, que daria em torno de 12, 13 milhões de dólares. A direção do Grêmio está buscando acertar os últimos detalhes com o lateral esquerdo, Emmanuel Mas. É um bom jogador, um bom reforço pro elenco do Grêmio, que negociava para ter o Everson. O Ceará estava irredutível, pedindo 6 milhões de reais pelo goleiro. Por isso, segundo o Globoesporte.com e as informações especialmente que vêm do Rio de Janeiro, é de que o Grêmio fechou, tá? Por apenas falta algum detalhe burocrático para anunciar a contratação do Júlio César, ex-goleiro do Fluminense. 2 anos de contrato com o Júlio César.
Sim, com o Júlio César, 2 anos de contrato, a dúvida era do Groi, mas enfim, o novo goleiro do Grêmio vem com 2 anos de contrato, estava livre no mercado, teve o vínculo encerrado com o Fluminense no dia 31 de dezembro. O empresário do Júlio César, Nilson Moura, da Art Sports Management, disse que a proposta foi muito boa e o Júlio César, juntamente com essa empresa, fez a escolha. Já ao acerto, segundo o Nilson Moura, faltam alguns detalhes apenas para a assinatura. Júlio César desembarca amanhã em Porto Alegre. O tricolor está esperando a resposta da Udinese, tenta o Felipe Viseu por empréstimo, uma negociação complicada. O Viseu é um jogador, não vou usar a palavra visado no mercado, mas é um jogador que desperta interesse em outros clubes também no mercado. E é uma negociação difícil, mas o Grêmio está aguardando essa resposta da Udinese. Tem uma última reunião do Grêmio com o Cícero. O Grêmio chegou em algum momento a estipular um prazo para que esse jogador definisse se renova ou não. Esse prazo foi estendido e o Grêmio ainda conversa com esse atleta, mas a tendência é que seja confirmada a saída do Cícero. O Madison está indo para o Botafogo e o Cabistani deve estar sentindo muita falta dele, com certeza. E a Chapecoense está pedindo a permanência do Thierry em 2019 e o Grêmio vai avaliar se cede o jogador. Essas questões em aberto ainda, Cabistani. Viseu é uma boa, não é? O Mas é um bom reforço? A que custo-benefício seria um bom reforço? O Cícero nesse vai, não vai? O Madison, que eu fiz a provocação, se vale a pena sair? Já vá com Deus. Pelo Madison, né? Saudades eternas. Não, mas a questão do Cícero, por exemplo. Cícero é muito bom jogador, tecnicamente é um jogador para grupo de muito boa qualidade. O problema do Cícero é a que custo, né? É que os caras também se perdem um pouco, né? Um cara com 30 e alguma coisa anos ganhou uma nova oportunidade aí e ele tinha um contrato com produtividade que é um negócio meio difícil de fazer avaliações, né? Ele passou um ano com esse contrato de produtividade e o Grêmio achou, eu não conheço até o contrato, mas sei mais ou menos, ouvi falar como é que é composto lá. E o Grêmio achou que ele deveria de ganhar um salário fixo e o que foi oferecido para ele era o que ele ganhava de fixo, que entre nós aqui é um valor bem razoável para o futebol que ele vem jogando. Ele contribui bastante, mas não é um cara que possa, no nível que a gente quer, ser o titular do Grêmio, na minha visão. Com relação ao Viseu, eu sou um observador de futebol, acompanho bastante e admiro muito a formação o trabalho de formação do Flamengo. Mas o Flamengo tem também por característica se desfazer dos jovens, né? Vendo a Copa São Paulo, há 2 ou 3 anos atrás, o Viseu era centroavante lá do time que era o Ricardo, como é o nome do Zé Ricardo, o treinador, e o Viseu era o centroavante. E ele é muito bom jogador, esse rapaz, muito bom mesmo, e o Flamengo se desfez muito rápido dele, ficou com uns caras aí que eu não entendo, mas mandou ele adiante, né? E ele não era dos maiores expoentes, não era por necessidade de dinheiro, porque o Flamengo está muito organizado. Não sei por que foi feito, mas enfim, talvez tenha sido pedido, sei lá como é que é a história. Mas ele é muito bom jogador, na minha opinião, tem um grande futuro. Ele deveria de ficar mais um tempo aqui para amadurecer dentro do nosso futebol, para depois ir para a Europa. Porque ele não é um jogador daquele tipo de jogador de grande movimentação. Ele é um jogador mais plantado na área, mas é um cara que quando chega na frente do gol, ele sabe fazer o gol. Sabe? Ele é um cara, e essa é uma coisa bastante importante, mas ele se adequa mais ao nosso tipo de jogo, tá? Não tanto europeu. Vai ficar mofando na reserva lá. Qual é o Madison? O Madison, com todo respeito, não sei como é que vai parar no Grêmio, cara, sinceramente. Eu sei, ele tinha QI. Bom, então... Renato pediu, tem quem indica, no caso o Renato então vamos botar na conta do Renato, porque o cara... Marinho é conta do Renato, o Madison é conta do Renato. Jael. O Jael... Não, mas o Jael até deu relativamente certo. Mas o Cícero se renovar é conta do Renato, o Brocador é conta do Renato. O André, eu acho que é. O André é pedido do Renato. Esse rapaz aí... Tá cara a conta aí. A conta é grande. Mas com a quantidade de título tá tudo pago. Tá tudo, mas esse ano já não foi assim. O Madison, para quem já jogou futebol, e aqui acredito que nós todos jogamos futebol aqui,
E a gente que acha que entende um pouquinho de tanto olhar, né? Tu imagina o seguinte, um cara que, do jeito que se joga hoje, né, pela lateral, o lateral direito ele não consegue fazer aquela composição necessária quando aparece ele sai, eu procuro espaço, não sei, o cara quando tocava a bola nele, para abrir espaço. Tu via o cara, olha, eu vejo o jogo a 30 metros, dá para ver ele tremendo, cara. O cara numa insegurança enorme, não pode jogar no Grêmio. Não tem personalidade. Eu faço uma leitura diferente do Madison. Tem condições, tem algumas coisas que seriam bem aproveitáveis. Mas o que me parece, assim, a minha visão é que ele pesou demais a camisa nesse cara aí. Eu gosto de ouvir muito ex-atletas quando falam sobre a sua posição específica. Porque o cara conhece, sabe como é que é o métier do seu lado, enfim... Ou de ser um bom zagueiro, ou de ser um bom atacante, um bom meio-campista. Eu estava ouvindo uma entrevista do Jorginho, eu já citei essa entrevista várias vezes aqui. Nessa entrevista, o Jorginho, o ex-técnico do Vasco. O lateral direito da seleção. Lateral direito da seleção. Tem serviço prestado. Pô, foi um baita lateral, é um grande técnico. E ele estava falando sobre os laterais do Grêmio. Ele colocou naquela época, foi no meio do ano passado, essa entrevista, logo que ele sai do Vasco. Ele coloca o Léo Moura como o principal lateral direito em atividade no Brasil, pela técnica. Claro que o Léo Moura não tem o preparo físico para voltar, para jogar a quantidade de jogos que nós temos no futebol brasileiro, mas ele coloca o Léo Moura como o principal lateral brasileiro na época e ele fala, o Madison é um grande lateral, só que ele é um lateral apoiador e não é nesse estilo que o Grêmio joga. Quando eu vi aquela entrevista, eu fiquei pensando, cara, analisa o Madison antes de vir pro Grêmio. Ele era um lateral muito mais apoiador do que defensivo. Era um lateral que precisava muito do sistema de meio de campo fazendo a cobertura dele, porque ele não conseguia voltar. E o Grêmio não joga nesse esquema. O Grêmio, de velocista, o Grêmio tem o Alisson e o Everton. Não precisa do lateral sendo velocista. Tu me permite discordar, mas é assim, ó, cara, tu não pode... se tu pegasse e dissesse assim, nós vamos jogar pro Dario, nós vamos jogar pro Flávio Minuano, nós vamos jogar pro Jardel, nós não podemos jogar pro Madison, né, cara? Não tô entendendo, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Ele não pode ser aquele que nós vamos sustentar ele no jogo, ele só vai atacar. Não, lateral não, né, que o Madison... Se o Grêmio jogasse com 3 zagueiros... Vamos exercitar aqui. O Grêmio jogasse com 3 zagueiros, por exemplo. Se fosse a cultura do time... Sim, aí tu solta e ele... Aí tu solta o Madison. Tu consegue soltar. Mas aí é que tá. O Madison... É um futebol ele não é um jogador desprezível, mas no esquema do Grêmio ele não vai dar certo nunca. Eu não sei qual esquema de quem que ele jogaria. No Vasco da Gama ele dava certo, porque no Vasco ele podia sair e voltava quando quisesse. Vasco, vamos combinar, time... Não, o Vasco esse ano jogou em função do Pikachu, né? Resumindo, tu tá dizendo que ele é um bom ala, não um bom lateral. Mas as categorias de base hoje não formam laterais, elas formam alas. Não, é difícil formar um lateral. Joga assim, tanto é que o Pikachu é lateral e é goleador do Vasco. Que joga do meio pra frente. Ele joga qualquer posição, menos lateral. Deve ser a tática do Vasco, deve ser o esquema tático do Vasco, isso. A escola do Vasco. É essa aí, pelo jeito. Deve ser, porque... o Pikachu é goleador, cara, do Vasco e é lateral. Muito inseguro, rapaz. Muito. O Pikachu até no Vasco esse ano ele jogou como meia. Me servia ele era um meia pelo lado direito, ele fazia mais ou menos, olha... Eu vou fazer uma figura de linguagem para o telespectador entender. Ele era um Ramiro no time do Vasco. Um pouco mais adiantado. Era um Ramiro quase que com liberdade de Everton no Grêmio. Porque o Everton recompõe, mas chega na frente. Isso era o Pikachu no Vasco. Mas aí o time... Porque era o expoente técnico do Vasco. Mas aí é que tá, né? O cara que... Por isso que ele tá indo pro Botafogo. Joga pra... O Madison tá indo pro Botafogo, tá bom? É o nível dele. O nível de futebol hoje do Botafogo é o nível do Madison. Por aí. Não vai ser nunca protagonista. Não é um nível extraordinário, mas é um time de Série A, não é grande coisa. Tem um espectador aqui... Já gastou muito tempo com ele, vamos combinar. O Wagner de Canoas. Boa noite, Maurício. Infelizmente, Romildo Bolzan está terminando com o grupo do Grêmio. Não está contratando ninguém. Renato deve estar arrependido de ter ficado no Grêmio. Aí ele complementa. Thiago Neves, a novela acaba quando? A gente vai falar sobre essa novela depois do intervalo. Já voltamos. 7h50 de volta com o nosso Cadeira Cativa. Estamos ao vivo, hein? 7h50 recebendo o Flávio Ordoc.
na ponta esquerda, conselheiro do Inter, ao centro, Newton Cabistani, conselheiro do Grêmio, aqui na ponta direita, o Fábio Santos, também conselheiro do Internacional. Ficou no ar a questão do Wagner de Canoas, e só para não deixar de atender os nossos telespectadores também no Facebook, o Luciano Lucas Silveira diz aqui, ó, pelo raciocínio do jogador querer sair, me faz pensar que nenhum reforço desejado pelo Grêmio tem vontade de vir. O Thiago Neves é um caso de um jogador que quer vir. Só que o Cruzeiro, assim como o Grêmio amarrou por 2 ou 3 semanas o negócio envolvendo o Marcelo Groy, o Grêmio está sentindo isso na pele com o Cruzeiro. O Cruzeiro está enrolando e está barganhando mais. Quem é que não sabe que o Grêmio vendeu o Arthur e recebeu 100 milhões? Quem é que não sabe? Todo mundo quer um pedaço desse dinheiro. Quem é que não sabe que o Grêmio está economizando 4 milhões por mês em juro bancário e tem dinheiro para botar um aporte? Todo mundo ou sabe, um poder de endividamento? Então os clubes querem dinheiro. O Cruzeiro está numa IM danada, né? Mas quer valorizar o jogador deles, né? O Grêmio tem proposta por... Agora vendeu o Groy, tem proposta pelo Kahneman, já teve proposta pelo Cebolinha, que achou que não foi o suficiente e já era um bom dinheiro, o Grêmio recusou. Então o Grêmio está mostrando que financeiramente está bem. Então, realmente, os clubes de futebol, cada um puxa para o seu lado. O Beto de Charqueadas está dizendo aqui, ó, oi Maurício, quero dar a minha opinião sobre o Valdívia. O Inter está com esse mimimi em relação a ele. Alguém gravou o que ele falou ou alguém disse que o Valdívia falou? Ele segue o recado aqui, mas eu vou só fazer uma parada nesse ponto para você entender, Beto. O Valdívia, quando a nova direção, que agora está reeleita no Inter, quando o Marcelo Medeiros assume o comando do Inter e o Inter está na 2ª divisão, o Marcelo Medeiros é eleito no sábado, no domingo o Inter tem aquela atuação ridícula, e é confirmado como rebaixado para a 2ª divisão. E no decorrer, não na mesma semana, mas no decorrer das negociações, o Valdívia chegou para o presidente e disse: eu não quero jogar a Série B. Essa informação foi divulgada, Beto, pelo titular desse programa, pelo Luiz Carlos Reck, que bateu várias vezes nessa informação. E no preliminar, programa que era exibido aqui na Ubra TV, e que está no Facebook, você pode conferir esse programa na íntegra, inclusive, foi a primeira vinda do presidente Medeiros depois que assume o Inter. Então, foi em 2017, na vinda do presidente Medeiros, o REC pergunta sobre essa situação do Valdívia. E o Medeiros confirmou no ar, no preliminar, está no Facebook, você pode conferir, que o Valdívia deu essa declaração. Independente de o presidente ter confirmado ou não, Beto, o grupo de jogadores sabe disso. O teu grupo de amigos de trabalho sabe quando tu não quer trabalhar. E isso não cai bem num grupo de jogadores. O grupo de jogadores do Grêmio, alguns vão desmentir isso, mas muitos dirigentes grandes confirmam essa informação. O grupo, em especial os líderes do grupo do Grêmio, é consultado, ou não uma consulta formal, mas na passada de corredor, eu chego, Fábio, o que tu acha do Cabistani, que a gente está tentando trazer para reforçar o grupo? Aí o Fábio diz, não, eu falei com o Flávio Ordoc, que jogou com ele não é bom de grupo, a gente não quer ele. Isso acontece. Se o grupo do Grêmio opina sobre jogadores como o Jonathan Alves, que é um dos que o Grêmio queria e o grupo vetou, imagina o que o grupo não faz com quem está dentro do grupo. Porque o próprio jogador, ele falou isso para a direção, só que antes de falar para a direção, eu, atleta, chego no Fábio, cara, não tô afim de jogar a Série B, eu vou falar lá com o diretor, vou falar com o presidente para ele me colocar em outra barca, não tem mais clima, a torcida tá pegando no meu pé, eu quero viver novos ares. O Fábio sabe, o Fábio comenta com o Cabistani, comenta com o Flávio Ordoc, todo mundo sabe no grupo. Esse jogador não consegue voltar tão fácil. Não, e a dificuldade também é porque, me parece, pelo que a gente leu aí, acompanhou na imprensa, é que quando o jogador sabe da dificuldade do time sendo rebaixado no ano mais difícil da história, a pessoa, ou o atleta, ou o empresário, ou alguém do círculo dele coloca a carreira acima do valor do clube que apoiou e do clube que trouxe, do clube que deu apoio no momento em que ele ia ser lançado e que ele foi descoberto no futebol brasileiro. Então ele diz assim, não vai ser bom para minha carreira. Só um pouquinho, mas para quem
a carreira de quem é bom jogar uma Série B, quem é que não gostaria de estar numa Série A. E nessa época o Valdívia optou pelo São Paulo, pelo Atlético Mineiro, pelos clubes. O Danilo Fernandes teve proposta por diversos clubes. Quando o Inter foi rebaixado, o Danilo Fernandes foi disparado o melhor jogador do Inter, até porque era muito exigido, né? Ele fez muitas defesas difíceis, era cotado para a seleção brasileira. Quando o Inter foi rebaixado para a Série B, e ele disse no dia que foi rebaixado: eu tenho proposta para sair, mas eu vou ficar. Vou ficar para ajudar esse grupo a subir. Eu quero ajudar o time a subir. E quando tu tem, Beto, no vestiário, um grupo que tem esse pensamento e alguém rói a corda e pede para sair, esse cara não é bem visto. Ele cita aqui no recado, dizendo que se ele sair do Inter, amanhã ou depois ele vem aqui e faz um gol contra nós, inclusive pode ser até com a camisa do Grêmio, que será bem feito. É bobagem essa história de perdão, quem somos nós para perdoar? Acho que temos é que pedir perdão por tanta besteira que a torcida e as direções de futebol cometem. Quanto a isso eu concordo, só que não é perdão para a torcida. A torcida, se o Inter coloca o Valdívia em campo e ele marca um gol na Libertadores, a torcida perdoa. Se ele entra num Grenal e marca um gol, ele vira Deus. O problema é no grupo de jogadores, é no vestiário, é com quem ele divide armário todo dia, é com quem ele fica treinando todo dia. Com esses é que é difícil de obter o perdão. E com esses tem que ter perdão. O grupo tem que aceitar, né? Se o grupo não aceitar de volta, não tem jeito. Um dos grandes, me parece, pelo pouco que a gente consegue acompanhar, uma das grandes virtudes do Odair, junto do Cristiano, junto do Maurício Dulac, junto até com a chegada do Rodrigo Caetano, é o gerenciamento do grupo, né? Eles são um grupo que ele tornou mais forte, mais unido, vestiário muito fechado, a gente acompanha um pouco. Então é delicado tu trazer alguém que possa prejudicar essa formação da maneira que ela vem atuando e vem se consolidando, porque nós saímos de uma Série B, a espinha foi mantida, mas a gente chegou em terceiro no Brasileiro. A gente tem que manter. E não se chega em terceiro lugar no campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, um campeonato que exige tanto quanto o Campeonato Brasileiro exige. Tu não chega em terceiro se tu não tem um grupo que pelo menos está pensando parecido, pensando igual e pensando dentro do mesmo propósito. Aí eu acho que pode ser um pouco da dificuldade que eventualmente aconteça. O Adão Pereira, de Schroeder, em Santa Catarina, diz: boa noite, gauchada, sou o Adão Schroeder de Santa Catarina. O Inter vai ou não vai contratar um centro médio? Só com o Dourado não dá. Abraços e feliz 2019 a todos. Flávio Ordoc e Fábio Santos vão responder depois do intervalo. Já voltamos. 8 da noite, de volta com o Cadeira Cativa. Tem um espectador aqui, final 1294 do telefone. Se puder assinar depois pra gente mandar um abraço. Fazendo aqui, feliz 2019 a toda a bancada, colorados e gremistas. O Inter, aí ele, enfim, mandou feliz ano novo para todo mundo, colorados e gremistas. Eu que sou isento, eu não recebi feliz ano novo, mas tudo bem. É que o Inter ele te incluiu, porque se ele botou no plural, né? Tem 2 colorados. Me incluiu ele na cota entendeu que tem 2 gremistas. Bom, não, ele colocou colorados e gremista. Ele colocou no... Então ele ficou como colorado Maurício, Nilton. Então mas tá tudo certo. Tá empatado o Grenal. Uns dizem gremista, outros colorados, tá tudo certo. Daqui, o Inter tem que ir às compras. Damião vai fazer muita falta. O Grêmio também. O Groy é um dos melhores do Brasil. Não se tem dúvida, na verdade não se tem dúvida da necessidade de reforçar o grupo, levando em consideração a quantidade de competições que a gente tem. Eu mencionei isso no começo. O Inter tem que disputar forte a Copa do Brasil, tem que chegar bem no Campeonato Brasileiro e tem uma Libertadores. Mas, fazendo coro ao que o Nilton mencionou, quando da possibilidade ou da confirmação da venda do Groy, da responsabilidade em relação ao orçamento. A gente está num período que a gente está com... concorrentes dentro do mercado, como o Palmeiras, como o São Paulo, como o Flamengo mesmo, despejando dinheiro no mercado, o mercado está inflacionado. Então a gente tem que ter responsabilidade para fazer a contratação certa, para não estourar orçamento e para manter esse realinhamento, essa readequação que vem sendo feita dentro do Inter, principalmente. A gente sabe da responsabilidade, mas a gente também tem que ter a consciência para que o orçamento esteja dentro do previsto e para que as coisas não extrapolem. Isso serve para todos. Para o Grêmio é a mesma coisa. Para todos. O orçamento eu não sei qual dos clubes agora. O Grêmio tem mais margem de investimento que o Inter. Eu acho que o Flamengo tinha 100 milhões para comprar jogadores agora nessa virada.
100 milhões de reais. 100 milhões para tu ir às compras. Dá para fazer um time, hein? Poxa, aí tu bota o Abel, que é um treinador cancheiro, com 100 milhões e mais o Pelaipe como diretor, que também conhece o mercado. Um orçamento de 600 milhões ao ano, 640 milhões de orçamento do Flamengo é altíssimo. E o Flamengo tem um grupo que não é desprezível. Tem um grupo que chegou em segundo no Campeonato Brasileiro. Vai perder o Paquetá agora, que já foi e tal, pode tal. Mas tem um grupo que é de se respeitar. Não, é bom sim. Quem que levou eu acho que e o Palmeiras está tirando dinheiro. Então São Paulo, então é o Flamengo que tem 100 milhões. O Flamengo tem 20 milhões. 22, é. Então só um pouquinho, né? O São Paulo pagando 7 milhões de euros pelo... Como é o nome do... Pagou pelo Pablo. Pelo Pablo? Pelo Pablo, é bom de dinheiro também. É bom jogador então, também. Só um pouquinho, a gente tem que ter um pouco dessa responsabilidade para as coisas andarem e principalmente serem mantidas, né, Maurício? Não tem que dar um tempo, né, para o mercado se acomodar. Isso claro. Tem que deixar esses caras ficarem satisfeitos e a gente vai ver o que acontece. O que dá para comprar. Não precisa ter muito dinheiro, não precisa investir muita grana para ir lá no Cachorro Quente do R. Então aqui as caixinhas, a azul e a vermelha. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Clínica Erectus. Disfunção erétil tem nome e tem tratamento. Ligue e marque a sua consulta. 3333-6187. Clínica Erectus. Melhore a sua qualidade de vida. 3333-6187. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133 ou acesse facfachi.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus, televendas 3225-2378. Algumas mensagens aqui dos nossos telespectadores. A Lise Gremista, do Partenon, está perguntando sobre a situação do Thiago Neves e do Viseu. Nós comentamos há pouco, são duas negociações muito difíceis, mas são jogadores que acrescentariam e muito para o Grêmio, né, Cabistani? Exatamente. O Thiago Neves é um jogador de uma qualidade inquestionável, né? Já tem comprovado isso, não tem o que ser discutido. E quem observou, para não levar muito para trás, os últimos 2-3 anos que ele está no Cruzeiro, os jogos decisivos passam por ele. Tu olha lá, ele é um cara que participa ou faz os gols, né, mais importantes. E o Viseu é um jogador que eu fiz um discurso dele aqui, né? Um jogador de futuro, realmente é um jogador interessante para ser contratado. O Thiago Neves, inclusive, seria, digamos assim, uma reposição para uma eventual saída do Luan, né? Na questão da qualidade técnica, não na substituição propriamente dita, né? Mas na questão da qualidade técnica que o Luan agrega para o time. É um jogador que acaba tendo essa centralização do sistema de jogo, tanto o Thiago Neves quanto o Luan, e acaba, obviamente, o Thiago... Podem jogar juntos, Thiago Neves e Luan, daqui a pouco o Luan fazendo uma de falso 9, como ele fez com o Bolanhos, como ele fez com o Douglas, mas tem essa possibilidade também. São dois jogadores de peso que podem ser o foco do time. Uma notícia que foi divulgada ao longo da tarde no UOL é de que o Inter já tem um acordo salarial com o Fabiano, lateral direito, que estava emprestado pelo Palmeiras. O Inter no início tentava um reempréstimo que não conseguiu com o Palmeiras e agora o Inter está cogitando comprar o Fabiano. Estaria disposto a pagar 2 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do atleta, permanecendo o Palmeiras tem... O Palmeiras tem 50% do Fabiano. Não, mas a questão o Fabiano no Palmeiras é terceiro ou quarto jogador, né? E tem o Marcos. E aí vem a vontade do jogador, mas... Qual é o nome daquele que era O Marcos Rocha. Marcos Rocha, que é um baita jogador. Baita jogador. O Mike também é um muito bom jogador. Não vai jogar nunca no Palmeiras, o Fabiano. O Palmeiras... Não porque seja mau jogador, mas os outros são superiores, né? O Inter quer pagar 2 milhões. O Palmeiras está pedindo 5 milhões de reais para realizar essa venda. Eu acho uma boa o Fabiano permanecer no Inter, por um motivo que eu defendi muito ao longo do ano passado.
O Fabiano não é o melhor lateral direito do mundo, mas se nós pegarmos o grupo do Inter, é o único lateral defensivo. É o que eu ia falar. Tem que entender a função do jogador e não só o nome da posição que ele joga. Óbvio que querer o Zeca na direita todo mundo quer, mas 2 laterais ofensivos não tem como. Mas a função que ele exerce dentro do time. E nesse ponto, o Fabiano, exatamente como falou o Maurício, o Fabiano me parece que fez um bom trabalho de defesa, apoiando, segurando muito a onda ali atrás, principalmente. E aí eu acho que está o mérito do jogador e provavelmente para que se mantenha essa espinha dorsal que colocou o Inter onde terminou o campeonato ano passado. E a importância, principalmente, de a gente ter alguém com essa característica para, de repente, soltar mais o lateral esquerdo e tu ter alguém na direita que segure e que fique um pouco mais. Para poder até tu dar equilíbrio de começar a jogada pela esquerda, como a gente começou muitas vezes esse ano, que foi através do Cuesta. E o Fabiano até sabe chegar na frente. Sabe. Ele não é Mas não precisa ir sempre. Ele sabe defender, ele segura bem, ele tem uma imposição física. A origem dele era zagueiro, né? E sabe jogar na zaga, não se nega a jogar na zaga, eventualmente, se é preciso. Já aconteceu mas pra zaga voltou o Danilo Silva, não voltou? Ele também faz a direita. Daqui a pouco. Mas, enfim. Veio com um contrato de 4 anos quando veio, né? É até 2021, acho, o contrato do Danilo Silva. Não tenho certeza do contrato do Danilo Silva. Danilo Silva foi devolvido? Acabou Voltou dos Estados Unidos. Aliás, falando em Estados Unidos, eu lembrei do Zanota, executivo do Grêmio. Dallas. Que num primeiro momento ele estava saindo por questões pessoais, particulares, enfim. Da esposa. Porque queria ficar próximo da esposa, que mora em São Paulo, os filhos pequenos. Filha pequena, se não me engano. Aí surgiu a informação que ele mesmo confirmou na entrevista coletiva em que falou sobre a sua saída do Grêmio, que tinha uma sondagem, até eu perdi um pouco o acompanhamento nessa época, se ele foi oficializado já no Dallas ou não, mas ele não podia ficar em Porto Alegre porque era longe de São Paulo, mas os Estados Unidos é que é perto. Né? Mas acho que ele leva a família, isso que eu ouvi. Ele numa matéria do UOL. Eu não sei se a esposa consegue eu vou dar um outro viés para esse negócio aí. Mas também se a esposa puder ir, se conseguir trabalhar de lá, aí é um baita negócio pro cara. A gente, os clubes, tá? Ainda não valorizam as pessoas que têm formação e capacidade para atuar nessa área com o aproveitamento técnico que os caras podem dar. O Zanota é um cara que tem formação, ele fez o curso da FIFA, se eu não me engano. Ele fez um curso nos Estados Unidos estudando a Major League Soccer antes de vir para o Grêmio. Por isso que ele tem know-how para trabalhar lá também. Mas ele, além disso, ele tem o curso da FIFA. Porque não existia ainda o curso da CBF Academy. E se tu olhar assim de fora, eu mesmo sendo conselheiro do Grêmio, a gente não tem o acesso lá no futebol, não sei como é que é lá no Internacional, mas claramente o aproveitamento dele era um aproveitamento muito menor do que vamos dizer assim, do que a formação e a capacidade que ele tinha, que ele tem, no caso, né? Tanto é que ele tá, na minha opinião, ele optou por uma carreira profissional muito mais evoluída. Ele tinha um problema com a esposa, que era psicóloga, isso que eu li. Por isso que a esposa é advogada. Então eu posso A esposa é advogada. Ela poderia exercer. Ela é advogada de uma multinacional e estaria pedindo transferência também para isso. Ela poderia conseguir exercer a profissão. Mas então, assim, eu concordo com o raciocínio dele, porque eu tenho um filho que já estudou nos Estados Unidos, tenho o Gabriel, que tu conhece, meu filho, que tem formação de gestão na Universidade do Porto. Boa. Tá? Fez isso já há 2 anos, ele tem mestrado lá, e ele não consegue aqui ser aproveitado em lugar nenhum. Não consegue. Simplesmente não tem, não é oportunizado. Por causa da nossa cultura, a nossa cultura. Ainda vai levar muito tempo para a gente conseguir passar essa mentalidade e deixar as pessoas aplicar os conhecimentos que adquiriram. Verdade. E é o que eu vejo do Zanota. Se opta muito pelo que conhece o cheiro de grama. Exatamente. Tem o feeling. Mas aí é que tem todo um outro contexto que tu pode aproveitar muito melhor as coisas se tu conseguir trabalhar no contexto inteiro e não só cheirando grama. Né? É isso aí. No caso do Grêmio, o Grêmio em alguns momentos até conseguiu se abrir a receber esse tipo de informações, esse tipo de feedback de funcionários. Por exemplo, o Grêmio reformulou a sua estrutura de categoria de base com o Paulo Autuori. O Autuori, como técnico principal do Grêmio, trouxe toda uma metodologia que é seguida até hoje na base. Talvez com o Zanota como executivo. Na escola é feito isso.
Na base eu não vou falar. Não. Mas na escola a infra de base... como era o nome do... Estou mal de memória. Mas tinha os dois, um que veio junto com o Autuori, que era o Moreno, vou lembrar daqui a pouco o nome dele. E esse cara teve na escola, ele implantou lá no Grêmio, realmente tem uma sistemática que é usada na escola até 13 anos, isso aí funciona perfeitamente lá. Não, e muito da base foi também readequado com base na experiência do Autuori. Só para fechar o recado da Lise Gremista do Partenon, ela desejou bom ano a todos e ela cita que o substituto, na visão dela, para o Marcelo Groi, no Brasil só existiria um, que é o Cássio do Corinthians. Que chegou a ser em determinado momento oferecido para o Grêmio. E uma coisa agora com relação ao Grêmio e a goleiro, que eu tinha deixado passar aqui, é o seguinte, o Grêmio tinha e tem ainda, é do Grêmio, o Léo Jardim, que é um cara com baita potencial de goleiro, na minha opinião. Ele foi emprestado para Portugal e vai ser contratado lá para o Rio Ave, se não me engano. Porque ele tá no Rio Ave e o Sporting quer ele. Não, sim, mas ele vai. Quem tem a preferência pela compra... Bruno Grassi foi uma aposta que eu entendo. Se destacou no interior do estado, era um goleiro que tinha passagem, tinha rodagem. Mas... ele dava demonstrações de que poderia ser mais. E foi uma aposta barata. Ele foi pro Grêmio ganhando 30 mil por mês. Tá bom, mas só um pouquinho, né? Vem cá. Ele teria que vir para ser o segundo goleiro. Mas ele veio para ser o segundo. É que ele virou o terceiro quando veio o Paulo Vitor, quando o Grêmio tem a convicção de que ele não serviria. E nessa linha, eu acho que o Inter vem com algum trabalho aí, já puxando um pouco para o nosso lado aqui. Quando a gente tem... bom, no histórico recente do Colorado, a gente tem uma série de goleiros com bastante destaque. Mas hoje o Inter tem o Marcelo Lomba, tem o Danilo Fernandes, tem o Daniel, tem o Kehler e subindo o Carlos Miguel, que é um gurizote, não é gurizote, o cara tem quase 2 metros de altura. É um baixinho de 2,5 metros de altura. É, gigante. E o trabalho do Daniel Pavan, né? Mais uma vez, muito reconhecido, muito eficiente. E eu acho que o Inter, na minha visão, está muito bem servido de goleiros para esse campeonato, principalmente para esse ano, principalmente. Os 3 últimos são da base. Os 3 então, vem de conta que eu falei. Alguns dizem que o Inter deveria, inclusive, usar ou Lomba ou Danilo como moeda de troca para conseguir alguma contratação de peso. Ano passado, quem foi com a lesão do Danilo, quem viajou muito foi o Daniel. Foi o Daniel. Daniel é o jogador que está mais próximo de subir para ser o segundo goleiro. O Daniel decidiu o Campeonato Gaúcho, foi o Campeonato Gaúcho que decidiu, que um se machucou, o outro se machucou, sobrou para ele. Não, ele jogou no campeonato. Não, foi o Gaúcho? Acho que sim. O Lomba se machucou, o Costa se machucou. Você foi na segunda divisão, ele estreia ele estreia na segunda divisão. Ele estreia na segunda divisão contra o Londrina e faz uma sequência de jogos. Na final do Gaúcho, quem jogou foi o Lomba. Não, o Lomba não, desculpa. Foi o Danilo Fernandes, porque o Lomba teve uma lesão muscular. O Danilo teve uma lesão no 5º metatarso do pé. E o Kehler deslocou o ombro em uma saída. Foi um tal de quebra-quebra. E aí o Inter teve que botar o Danilo Fernandes, porque não podia trocar de goleiro. Meio mancando ainda, né? E aí Danilo foi meio mancando. Lesionado. Jogou lesionado para fechar no literalmente. Não vamos dizer lesionado, meio mancando. No sacrifício, o comprometimento do Danilo Fernandes aí, mais uma vez. Ele não tinha condição e foi para o abraço. E aceitou. Deixa eu aproveitar, vocês estão falando, a gente está ainda nesse clima de festas, clima de Réveillon. O Bruno, nosso produtor aqui, já passou o Natal lá. João de Viamão, que a gente estava naquela dúvida, ele botou gremistas e colorados, gremista e colorados. Aí ele falou aqui, Feliz 2019, Maurício. João de Viamão, eu coloquei colorados e gremistas. Tu como comandante da bancada. Abraço, sou colorado, diz ele. Grande abraço, João, pela participação. Mesmo. O Augusto de Alvorada, boa noite, Maurício. O que você acha da doação do empresário Delcir Sonda, que doou 25 milhões ao Internacional? Ele não botou 25 milhões no caixa, mas ele fez ele abateu dívidas antigas do Inter. O Flávio Ordoc vai falar sobre isso depois do recado da Central de Imóveis, que é uma empresa gaúcha, tem mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa e está também no bairro Tristeza, que é o principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes e encontre a solução ideal para você. Acesse centraldeimoveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul, lá na Venceslau Escobar, mas tem também
Aluguéis, condomínios, vendas, toda a infraestrutura da Central de Imóveis, José do Patrocínio 381-385. Não importa a sua carga, na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio para ter o caminhão novo desse ano de 2019. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na BR-116, número 2015, bairro Três Portos, bem próximo do Pórtico de Sapucaia. O telefone é o 3034-4000. Respeite os limites de velocidade. Na CIA Distribuidora de Material Hidráulico, você encontra tubos e conexões em cobre e galvanizados e tampas de ferro fundido. Passe na CIA, que fica ali na Santa Catarina, ou acesse ciars.com.br e peça o seu orçamento. Mas não esqueça, é CIA com S. O telefone está aí na tela, 3375-3800. A pedido hoje à noite, Cachorro Quente do R, ali em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende todos os dias, das 11 da manhã à meia-noite. Não tem nenhuma franquia, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas aqui em Canoas, 3466-6133. fac.com.br. Seu Wilson domina tudo e mais um pouco no bairro Matias Velho, toda a região de Canoas e arredores, Flávio Ordoc. E os 25 milhões de Delcir Sonda não ajudaram a fechar as contas para fugir do problema com o Inter vem sendo muito bem administrado. O Inter não tem esse problema com o Profut. Nesse último exercício, do qual eu fiz parte da gestão, nós reduzimos em mais de 50 milhões a dívida que apareceu no balanço. E o Fábio isso é muita coisa, é bom destacar. 50 milhões no ano. Né? O Delcir Sonda, é bom que se explique, ele é um parceiro antigo do clube, é um parceiro de longa data, é um colorado, é gaúcho, em que pese more fora do Rio Grande do Sul já há bastante tempo. E ele, na verdade, ele não colocou dinheiro, não é uma doação, né, de dinheiro para o Inter, necessariamente, mas alguns contratos que haviam firmado já entre ele e o clube, contratos de mútuo, contratos de empréstimo, os quais, com valores corrigidos, chegavam nesse montante que ele perdoou, na verdade, essa dívida. Então, um perdão de dívida não é um depósito, uma inserção de valores dentro do clube necessariamente. De uma forma contrária, Maurício, para a gente entender de que maneira essas coisas se processam, de que maneira essas coisas acontecem, a gente tem notícias, por exemplo, de que investidores em outros clubes, bancos que aportam valores em outros clubes, a gente tem o Palmeiras com a Crefisa, tem o BMG em Minas também. Mas a Crefisa em especial, ela vende dinheiro para qualquer um de nós que formos lá fazer o empréstimo na Crefisa hoje, eles vão nos cobrar 14%, 12%, 15% ao mês. Para o Palmeiras, eles emprestam a 2%, a 1,7% ao mês. Quer dizer, de uma via inversa, também está abrindo mão de receber um juro ou de receber valores, ou também por quê? Porque a presidente da Crefisa também é conselheira, também tem vontade de ser presidente do Palmeiras de alguma outra forma. E é evidente que, de alguma maneira, talvez cause estranheza por essa doação ou por esse gesto, mas foi um gesto que eu tenho certeza os contratos vão estar disponíveis e não se esconde, tanto não se esconde que se publicou, né? E é um gesto que eu acho que a gente tem que agradecer, isso sim, porque evidentemente ajuda e colabora com o clube, que é o que nos devolve a capacidade de investimento para a próxima temporada, e eu acho que isso é fundamental e é sobre esse ponto que a gente tem que analisar. Já vou passar a palavra para o Fábio Santos, até para ele fechar o programa. O presidente Marcelo Medeiros está dando entrevista agora para a Rádio Gaúcha, está dizendo que ele não confirmou a história do Valdívia, que o Valdívia disse que não queria jogar a Série B. Se os colegas da Gaúcha quiserem, a gente manda o áudio para eles, não tem problema. Fábio, fecha o programa para nós. Bom, queria agradecer aos colegas, a você. Queria, para finalizar, mandar um abraço para a nossa colega Janice, de aniversário, que está de aniversário. Estou saindo daqui, eu já era para estar lá ajudando ela e atrasei para vir aqui comparecer no programa. Todo mundo lá estou indo para lá na Janice agora. Vamos todo mundo seguir o Fábio. Vamos tomar cerveja lá na Janice. Parabéns, Janice. E a Bianca junto. Uma frase. Vou dar uma frase.
queria mandar um grande abraço para um colorado, meu amigão, Marcelo Aspes, cujo pai, ex-conselheiro do Inter, faleceu. Um grande conselheiro com uma história grande no Inter. Amanhã, 19 horas, tem mais. Boa noite.